Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai conversar sobre um livro que é chamado de O Tatuador de Auschwitz, Heather Morris, esse livro aqui. E diga-se de passagem, é um livro maravilhoso e eu quero falar pra vocês, eu já quero deixar expresso aqui que eu tô começando a separar os livros aqui do canal por playlist. Então, se você for lá no perfil do canal, você vai encontrar uma playlist de Harry Potter, uma playlist dos meus livros de psicologia. E agora eu vou dar início a uma playlist sobre os livros Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Hitler, tá? Então, gente, esse livro, O Tatuador de Auschwitz, ele vai ser um livro de uma série de livros que eu vou fazer a resenha aqui no canal, como eu tava falando sobre Alemanha e Segunda Guerra. Aí esse vai ser o primeiro. Depois dele eu já li um que já vai ter resenha aqui no canal também, que é A Mente de Adolf Hitler. E eu comprei a biografia do Hitler, que tá pra chegar hoje também. Um livro deste tamanho que tá pra chegar hoje. Eu vou, gente, fazer um unboxing dele. E aí depois da biografia do Hitler, eu não sei se eu ainda quero continuar lendo esse sofrimento, porque é um sofrimento interminável que aconteceu lá na Alemanha. A pessoa sofre. Eu não sei se eu quero continuar, eu acho que eu vou pra Rússia. Eu tô querendo começar o Pedro Grande, enfim, a dinastia da Rússia. Mas vamos ao nosso livro de hoje, que eu finalizei a leitura, que é O Tatuador Auschwitz. Eu sempre começo pela história. O que é que a gente vai ter aqui? Eu não conhecia muito sobre a Segunda Guerra Mundial e nem sobre o que realmente aconteceu ali pela Alemanha. Então, no começo do livro, eu fiquei um pouco perdido referente à história. Mas eu fui me situando conforme ia passando as páginas. No começo do livro, a gente vai ser introduzido, então, ali a guerra, né, da Alemanha com os outros países. E o livro começa com um rapaz que ele se chama Lali, e ele e aí a Alemanha meio que invadiu a cidade dele, e aí convocou os rapazes a irem para o campo de concentração. Pelo que eu entendi aqui, estava no início do campo de concentração, então eles estavam construindo ainda o campo de concentração, e aí Lali chega lá no campo de concentração, ele é colocado dentro de um vagão. Gente, é uma leitura extremamente boa, mas é muito dolorido assim, sabe? Em diversas partes do livro eu fiquei me perguntando como foi que isso aconteceu. E aí o Lali, ele tá lá no vagão e ele chega lá no campo de concentração. E no primeiro momento eles recebem uma tatuagem no braço, né? Uma tatuagem com a numeração deles. E a numeração que eles vão ser identificados ali dentro do campo de concentração. Então, o nome deles não é mais importante, eles não têm mais nome. Eles vão ser identificados mesmo pelos números que são tatuados no braço deles. Então, esse número é inclusive o número da chamada, que é feita a chamada de manhã, a chamada de noite, para saber se todos os números estão ali. No decorrer do livro, se chama O Tatuador porque o Lali vira um tatuador. Quando ele chega lá, ele é tatuado por um cara. Só que o Lali, ele é bem esperto e ele fala outras línguas. Então, meio que o exército alemão utiliza dessas características dele para ajudar o exército. Então, ele assume... No início ele vira ajudante do tatuador e depois ele vira o tatuador. Então a gente vai ficar dentro da história dele, do tatuador, que aí ele vira o tatuador. Como tatuador, ele recebe algumas regalias do exército alemão, e aí a gente vê que ele recebe comida a mais, ele tem até um lugar, um quartinho lá pra ele. E ele começa ele conhece até uma menina, né? Porque lá no campo de concentração tem mulheres, tem crianças, tem idosos. E ele até conhece uma menina, né? A Gita,
que ele começa ali um romance com ela. E aí, gente, a gente vai sendo introduzido a esse romance dele com ela e a tudo que ele tá passando lá, todo o sofrimento que ele tá passando lá no campo de concentração. Bom, é um livro que se passa ao longo de 4 anos dentro do campo de concentração. E, gente, é sofrimento atrás de sofrimento. Sofrimento, sofrimento. Vai ser introduzido aqui há um desrespeito com o humano, sabe? Há um desrespeito dos direitos humanos enorme. Tipo, as pessoas são mortas sem mais nem menos. E realmente era o que acontecia, né? E ali tem uns doutores lá que fazem experimentos. Então aqui a gente tem experimentos de gases que matam as pessoas. Ele retira, ele faz cirurgias, sabe? Você escolhe uma pessoa lá, você, e leva e faz diversas cirurgias nas pessoas, como forma de experimento mesmo. Então tem até um amigo aqui de Lali que ele é escolhido e o doutor faz ali uma castração nele, retira o saco escrotal mesmo dele, né? Faz uma castração nele. E ali, gente, a gente vai passando por páginas e páginas e páginas de sofrimento. Eu marquei aqui até algumas... Eu fiz até aqui algumas anotações que eu queria até ler para vocês. Que é uma das páginas que... Uma das coisas que acontecem aqui. Cena lá que ele é chamado pelo doutor. Aí ele é levado para um dos campos lá, onde é feito experimento, né, com o pessoal. E aí quando ele chega lá... ele se depara com uma cena que eu vou ler aqui para vocês. O oficial da SS abre bem as portas e eles entram em uma sala cavernosa. Corpos, centenas de corpos nus, enchem a sala. Estão empilhados uns sobre os outros, com os membros retorcidos. Olhos mortos os encaram. Homens, jovens e velhos, crianças por baixo. Sangue, vômito, urina e fezes. O cheiro da morte toma o espaço todo. Lali tenta prender a respiração. Seus pulmões ardem. As pernas ameaçam ceder. E aí, gente, é dessas descrições aqui a pior. Tem outra cena também que ele relata, logo nos primeiros dias quando ele chega no campo, sem mais nem menos, eles pegam os homens lá, mandam todos tirar a roupa, colocam eles dentro de um caminhão, abrem uma portinha em cima, jogam algo lá dentro, um gás, fecham a portinha, o caminhão se retrocede assim, se balança, e quando eles abrem a porta tá todo mundo morto. Então é corpos e mais corpos, é morte atrás de morte. E se a pessoa, ele chama a pessoa não responde, eles atiram na pessoa. Existe um muro, eles chamam aqui até de um muro negro, que é onde eles atiram nas pessoas. Então, gente, assim, um sofrimento, sofrimento, sofrimento. Tem um determinado momento aqui do livro que nós vamos enchendo, o escritor vai enchendo a gente de esperança, mas a gente já não tem mais esperança, sabe? Eu me deparei com algumas partes assim. Porque nós temos uma certa esperança de que o Lali consiga sair de lá do campo de concentração no final. E também nós temos uma certa esperança que ele consiga se casar, que ele consiga ser feliz com a namorada dele, que esse romance vá pra frente. Então a gente fica, às vezes, sedento e sabe, de esperança, mas acontece, tanta coisa, tanta atrocidade que acontece aqui, que em determinados momentos eu meio que me freiei, assim, eu tive que me frear e dizer, não vou acreditar nessa esperança, porque vai que esse homem seja morto. Eles não têm prazer nenhum, eles não têm respeito, a palavra que eu tava procurando era respeito. Eles não têm respeito nenhum pela vida do próximo, então a qualquer momento ele poderia levar um tiro, ele poderia entrar numa câmara de gás e simplesmente a gente ficar sem ele na história, sabe? Eu não duvidaria disso. Então o livro às vezes vai munindo a gente de uma esperança, mas no fim essa esperança é recompensada. E de longe, gente, é um livro muito bom.
É um livro doloroso, é bastante doloroso de ler, mas a história é muito boa. A história é boa, tem muitos detalhes. Como eu falei no início, teve algumas coisas que eu meio que não entendia, porque eu fiquei fora da parte da Segunda Guerra, eu não entendi direito. Então, por isso que eu procurei ler mais sobre a Segunda Guerra, sobre quem foi Hitler, né? Comprei a biografia dele, dá pra chegar. E também a mente dele. Então, vai ter um vídeo aqui sobre a mente dele, que foi o livro que eu li em seguida, para entender, né, quem foi ele. E eu quero entender um pouco mais sobre a Segunda Guerra. Mas por esse livro aqui, eu já tive uma visão bem ampla, né, do que acontecia lá dentro desses campos. E assim, eu digo pra você que é uma leitura sofrida, é uma leitura dolorosa, mas é muito bom pra você ter uma visão, entender o que é que acontecia com essas pessoas lá. E a gente vai ter pessoas de todos os tipos dentro desse campo de concentração, sabe? Católicos, judeus, russos, eslovacos, todo tipo de gente lá. Parece que eles prendiam as pessoas e trancavam lá. Nossa, é de uma atrocidade que você fica pensando, meu Deus, como, né? Como, né? A gente fica pensando, como que isso aconteceu? E aí, é uma leitura muito boa. É um dos livros, assim, que eu li ele no Kindle, mas eu quero ter ele na minha estante, sabe, gente? Eu tô numa neura de, tipo, li o livro no Kindle, mas ele é tão bom que ele vale a pena eu ter ele na minha estante, sabe? E, tipo, é colecionador, né? A gente coleciona livro, a gente sabe como é. A gente tem que ter ele ali também. É sofrida, é dolorida, mas é uma história maravilhosa. Um livro recomendadíssimo, tá? Eu recomendo pra vocês. E esse livro ele tem muito a agregar e muito a mostrar a gente o valor que tem a vida humana, sabe? Em que parte da história foi que se perdeu ali por 1943, 45, que vale a pena ser lido, tá, gente? Então fica aqui minha recomendação do Tatuador de Auschwitz. E é isso mesmo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.